eu sou Stephanie Sudré, do curso de Turismo da Universidade Federal do Norte do Tocantins. Eu sou o professor Fernando Campelo, professor do Departamento de Turismo e Hotelaria da Universidade Federal do Maranhão. Nós vamos apresentar o trabalho intitulado Relações em Turismo, Modernidade e Trabalho na Perspectiva de McKenna. Uma das primeiras oportunidades é justamente conhecer quem é o Dean McKenna, né, antropólogo e sociólogo que propõe que o turismo é um fenômeno social central para entender o mundo moderno. Assim como o turismo, a gente traz aí na perspectiva do trabalho o lazer dentro do processo das lutas de classe, das necessidades de descanso, de lazer, que esse trabalho de fato está relacionado ali dentro da perspectiva moderna. Então isso é muito bem retratado como objetivo do nosso trabalho na obra El Turista, que busca justamente reconstruir a vida cotidiana a partir do olhar do cientista social, analisando a autenticidade e a alienação no turismo. O autor nos apresenta métodos importantes para serem considerados em nossas pesquisas. E ele apresenta, então, como olhar a sociedade a partir do turista, entender a sociedade a partir do turista e, ao mesmo tempo, entender o turismo a partir das expressões e as práticas que a sociedade moderna apresenta. Então, a etnografia foi um dos métodos apresentados e realizados em suas pesquisas, essencialmente no livro apresentado pelo Fernando, e que apresenta essa oportunidade de diferenciar o posicionamento do pesquisador em relação ao objeto pesquisado. Então, às vezes eles estavam próximos, às vezes ele estava perto, e às vezes ele estava entre os turistas. Dando, então, uma forma diferente de olhar e de descrever e participar da ação ali de pesquisa. Então, ele observou que as formas de pesquisa anteriormente desenvolvidas eram ineficientes, insuficientes para descrever a dinâmica que o turismo, tão complexa que é, né, a dinâmica, aspecto entre suas teorias, fala da sociologia, como ela muda a sociologia do lazer, tem mudado ao longo do tempo, né, e que esse homem que vem e que é visitante e que passa por um processo de esgotamento a partir do seu trabalho e que vê no lazer e no turismo a sua possibilidade de regeneração, traz novos olhares, né, novas perspectivas para o setor. Ora, se na vida moderna o trabalho ele pressupõe o tempo livre, o lazer, por conta da grande quantidade e da intensa jornada de trabalho, né, das pessoas, essa alienação vem a partir do momento em que o próprio lazer ele se torna um processo, e aí, na perspectiva do lazer turístico, um processo em que se turistifica o trabalho. Então, o ponto central da obra é justamente trazer a turistificação do trabalho, que transforma esse lazer em uma extensão do trabalho alienado. Ou seja, o turista ele começa a consumir experiências padronizadas, que incluem também práticas trabalhistas, principalmente em comunidades, em que as pessoas saem do seu núcleo de origem para o núcleo receptor, para os destinos, para conhecer práticas de trabalho, como, por exemplo, produção de farinha, produção de artesanato, que são práticas de trabalho do outro, né, da comunidade. E isso reforça também a lógica da indústria cultural e dessa diferenciação social. Além disso, o que trata a obra e traz assim, de forma muito bem detalhada, é justamente a busca pela autenticidade necessária no turismo, dessas experiências que, por vezes, se choca com a própria ideia da mercantilização das culturas locais. Então, essas nuances são muito bem trabalhadas a partir desse propósito, da ideia da alienação dentro do campo do lazer turístico nessa possibilidade. O turismo ele pode ser observado, então, com uma certa olhar globalizado, universalizado, né? E que essa busca pela autenticidade favorece a sociedade a algumas visões de mundo muito específicas, que não é o todo propriamente, né? Então, isso nos traz oportunidade de olhar como organizar e como planejar o turismo a partir dessas identificações, né? Então, o que é autêntico?